Muito boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ampare. Hoje, na sequência do nosso projeto de estudo dos 15 princípios fundamentais, nós vamos estudar o 6º princípio fundamental, que é o livre-arbítrio. Já estudamos os 5 anteriores e hoje nós vamos iniciar o estudo do livre-arbítrio. Quanto tempo nós vamos gastar, não sabemos, mas tomara que esse assunto mexa conosco. Pensamos atualmente que esse é um dos principais no momento evolutivo em que nós nos encontramos, em que nós precisamos de fazer melhores escolhas, porque nós já sabemos que nós somos exatamente o resultado daquilo que nós escolhemos, né? E que nesse momento, um momento crucial das nossas vidas, um momento em que nós já atingimos um nível evolutivo tal que a gente já consegue distinguir muito bem, assim, com bastante clareza já, com bastante discernimento entre o certo e o errado, mas que nós ainda, a humanidade ainda não está conseguindo fazer a opção correta. Então, muito mais reflexões sobre esse assunto podem nos orientar melhor para que a gente comece a redefinir as nossas escolhas, né, a partir daí. Então esse é o nosso assunto, o objetivo é esse, é provocar a gente, é provocar comichão na gente, é funcionar igual pó de mico na gente, assim, de dar coceira, assim, de começar a incomodar esse assunto, para que a gente saia da mesmice, saia dessa acomodação. Mas vamos fazer a nossa prece para a gente iniciar o nosso estudo. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, nosso amigo, nosso modelo, nosso guia, e pedir aos amigos espirituais também que nos assistem a proteção para o nosso estudo de hoje. Obrigado, Senhor Jesus, por mais essa oportunidade de nos reunirmos aqui na Tua casa, em torno da Tua mesa, Senhor, para nos alimentarmos do Teu pão e nos sedentarmos da Tua água. Que a Tua paz seja a tônica do nosso encontro, do nosso estudo, que possamos compartilhar dessa paz aqui entre nós e que possamos levá-la conosco para compartilhar com todos aqueles com os quais nós convivemos. Muito obrigado, fica conosco, que assim seja, Senhor. Pois bem, então o nosso assunto é livre-arbítrio. Vamos começar o nosso estudo puxando aquela linha para a gente iniciar fazendo uma relação dele com os outros princípios fundamentais. Nós relembrando aí, o primeiro princípio fundamental é Deus. Vamos ver o que livre-arbítrio tem com Deus. O segundo é Jesus. O terceiro princípio fundamental é Espírito. Quem é que tem livre-arbítrio? É o corpo ou é o Espírito? É o Espírito. Aqui o perispírito é o reflexo do bom uso ou do mau uso do livre-arbítrio no nosso perispírito. Porque o perispírito ele é criado pela nossa mente. E o nosso livre-arbítrio, o uso do nosso livre-arbítrio vai interferir diretamente na formação dele. Uma coisa bem amarrada, bem conjunta, é bem complexa, né? O quinto princípio fundamental nós acabamos de estudar na segunda passada, que é evolução. Qual a relação que existe entre livre-arbítrio e evolução? Lá nos primórdios da evolução, ainda lá quando a gente está estagiando nos mundos primitivos, como é que será o nosso livre-arbítrio comparado com o de hoje? E quando nós saímos ali, iniciamos a nossa trajetória ali, a gente está no uga-uga mesmo, como é que é o livre-arbítrio ali, né? E o livre-arbítrio e a evolução. E esse de hoje é o 6º, que é o livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio, né?
a gente fala assim, livre-arbítrio, o que é? Vontade própria, você faz o que você quiser. Vontade própria, você faz o que você quiser, é isso mesmo? Você pode decidir também algumas coisas. Poder de decidir? Liberdade de expressão. Liberdade de expressão, de escolha, de exercício, de vida. Liberdade. Está lá nas 10 leis morais, das quais foi elaborado, das 10 leis morais, foi elaborado o Evangelho segundo o Espiritismo. E nós sabemos que o Pentateuco Espírita, primeiro vem o Livro dos Espíritos, depois vem o Livro dos Médiuns, que é tirado da segunda parte do Livro dos Espíritos. Da terceira parte vem o Evangelho do Espiritismo, que é tirado das leis morais. Da primeira parte vem a Gênese, depois da quarta parte vem o céu e o inferno. Então é tudo amarrado, o Pentateuco Espírita é todo o que a gente estuda no Livro dos Espíritos, então vamos estudar em cada uma das outras 4 obras básicas. Então o Evangelho é uma derivação das leis morais, Evangelho com o Espiritismo. E estudando ali as leis morais, uma das 10 leis morais é a lei de liberdade, que aborda para nós o livre-arbítrio, que traz para nós aí muitas informações, esclarecimentos sobre o livre-arbítrio, abordando o determinismo, abordando a fatalidade, abordando a morte do corpo físico, abordando a escravidão, abordando o respeito, que a gente não sabe, fala em respeito, mas a gente não sabe nem o sentido da palavra respeito ainda. A gente não tem a menor noção da profundidade, do alcance, da abrangência do respeito. Fala do direito, que foi assim, o primeiro passo na primeira revelação que nós recebemos, foi através do Velho Testamento, das leis, das 5 leis de Moisés, é que nós tivemos um início de regulamentação caminhando para esse respeito à liberdade de cada um. Porque antes era a lei do mais forte e era a dominação. A partir daí começa a surgir o direito de ser um por um, olho por olho, dente por dente. Então o livre-arbítrio está atrelado a isso aí. E quando nós vimos na evolução, quando nós atingimos como princípio inteligente o status de espírito, naquele segundo ponto ali, no status de espírito, ali nós atingimos a consciência, o espírito atinge a consciência de si, a responsabilidade, o livre-arbítrio, a individualidade. Ali é um ponto de início de toda a trajetória espiritual. Quem ainda não teve oportunidade, está nos nossos vídeos anteriores. Nós acabamos de estudar isso semana passada. Então tem muito a ver o livre-arbítrio com a evolução. E quanto mais nós evoluímos, mais intelectualmente a gente vai se preparando, vai se desenvolvendo, mais vai conhecendo, e em contrapartida mais responsabilidade nós vamos tendo e mais discernimento para fazer melhores escolhas também nós vamos tendo. Então esse livre-arbítrio aí, entendê-lo é fundamental e conferir a ele a seriedade que ele tem na nossa vida pelo momento em que nós estamos vivendo, porque Jesus fala para nós que nesse processo de mudança de hierarquia da Terra, muitos não estarão no primeiro momento capacitados a continuarem morando na Terra. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, ou seja, continuarão se desenvolvendo aqui na terra. E a mansuetude é chave para que a gente faça escolhas melhores. E ele fala para nós que muitos são os chamados e poucos serão os escolhidos. Então só serão escolhidos aqueles que fizerem escolhas pela vida fora, mais conveniente, mais coerente com a lei divina, para entrar em sintonia com essa nova energia da Terra. E ela não pode ser brava,
porque essa energia é mansa, essa sintonia, ela tem que estar centrada na mansuetude, que são consequências de escolhas e consequentes desenvolvimentos de valores coerentes com essas escolhas e que, por sua vez, deverão ser coerentes com as leis divinas. Isso é que nós estamos aprendendo na proporção em que a gente vai estudando e aprofundando nessa mentalização das obras básicas, nessa reflexão das obras básicas, jogando luz da doutrina espírita no Evangelho, para a gente ir clareando aquilo ali, para que aos poucos cada um vá internalizando aquilo que está ensinado no Evangelho, porque o Evangelho é para isso, é para que haja essa internalização. O Evangelho veio para cada um de nós, mas é para a intimidade do coração, não é para o exterior. O exterior já foi no tempo de Moisés, né? As práticas, os cultos, os rituais, as leis mosaicas regulamentavam tudo isso, porque era a nossa necessidade naquele momento, porque a gente não conseguia vislumbrar outras opções de aproximar de Deus. Agora, hoje, a gente já está conseguindo vislumbrar essas portas novas, essas janelas novas, onde a gente pode enxergar um caminho novo para caminhar na direção de Deus. Porque em algum momento a gente andou se perdendo, né, nessa trajetória nossa. E a humanidade andou se perdendo e andou se afastando muito de Deus. Então agora é a hora do retorno. A parábola do filho pródigo é exatamente a simbolização desse retorno da humanidade ao Pai. Então o filho pródigo simboliza essa humanidade retornando ao Pai. É aquele que está caminhando numa direção e de repente ele começa a fazer reflexões, ou seja, começa a discernir, e aí ele toma uma decisão e faz uma outra escolha. E essa escolha é exatamente: eu vou voltar ao Pai. Essa é a escolha que se espera da humanidade, que há tanto tempo se espera da humanidade. Mas como nós estamos estudando para nós, então a humanidade precisa de começar a morar dentro de nós. É a gente lançar esse olhar coletivo sobre nós também, porque nós não somos só essa criatura aqui, nós somos muitos, nós já tivemos muitas encarnações, nós já tivemos muitas experiências de vida, nós trazemos conosco uma bagagem, uma carga de valores de um tamanho e esses valores é que vêm orientar o exercício da nossa liberdade agora. E muitas vezes a gente confunde isso, porque nessa correria, nessa materialidade, nessa vinculação com o lado material da vida, muitas vezes nós nos esquecemos de priorizar esse lado espiritual e de discernir melhor esse lado. E às vezes a gente esquece de distinguir entre o bem e o mal, esquece de distinguir entre o certo e o errado, tomando aí como bem e o mal, certo e errado, tudo aquilo que está conforme a lei divina ou contrário à lei divina. E isso desemboca num comportamento que a gente começa a confundir liberdade com libertinagem. E a partir daí a gente começa a se complicar na nossa caminhada. Então é disso que a gente precisa de conversar um pouco, bastante aliás, nesse nosso assunto aqui, falando de livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Então, na sequência aqui, a gente vai, na medida que for surgindo, a gente vai puxando. Mas, a princípio, aqui, vamos buscar aqui livre-arbítrio. Onde é que isso tudo começa? Começa na criação. Kardec pergunta: dos espíritos, uns teriam sido criados bons e outros maus? Porque os bons e os maus, o fato de ser bom ou de ser mau, é uma consequência do exercício do livre-arbítrio. Porque ninguém foi feito bom ou mau. Aí os espíritos respondem assim, quando Kardec pergunta: dos espíritos, uns foram criados bons e outros maus? Aí os espíritos respondem assim: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Ou seja, marco zero para todo mundo. Está bem de acordo com a soberana justiça e misericórdia de Deus, né? Marco zero para todo mundo. E a cada um
Deus atribuiu determinada missão para fazê-los progredir e atingir a perfeição. Essa é a resposta. E, consequentemente, a felicidade plena. Então, o livre-arbítrio nós utilizamos para quê? O que nós queremos mesmo com as nossas escolhas? No fundo, o que nós queremos com as nossas escolhas é ser feliz. Em obediência a essa missão que nos foi atribuída por Deus, para que nós nos desenvolvêssemos, para que nós buscássemos a perfeição, e para isso Ele nos dá oportunidades, tantas quantas nós necessitamos, em formas de reencarnações, de vidas sucessivas. Porque em uma vida só de 20, 30, 80, 100 anos, 150 anos, 120 anos, 110, 105 anos, né? Em uma vida só não se atinge a perfeição. E a gente olha no nosso momento existencial e nós vemos que nitidamente tem uns que são bem mais perfeitos que nós, intelectualmente e moralmente, artisticamente, cientificamente, são muito mais avançados que nós. E a gente fica se perguntando assim: o que tem que eu não tenho? Por que eu não sou assim? Onde é que está Deus que é pai e cria 2 filhos com essa diferença toda? E tem outros ainda muito mais evoluídos em saúde. Tem uma saúde de ferro, nasce do berço sadio e nunca toma um comprimido e desencarna lá para os 80, comendo gordura de porco, carne gorda, pitando, bebendo a cachaçinha e fazendo tudo que tem. Mas como é que aí a gente e outros já nascem, não podem nem comer, já nascem, tem alguns que nascem com problemas intestinais, gástricos, digestivos, que não pode, se tem que alimentar uma alimentação especial, não pode saborear nada, não pode, fica prejudicado em deslocamentos, em passeios, em aproveitar a vida, como a gente chama de aproveitar a vida. Então tem umas coisas assim que a gente é levado a compreender que é retorno. Porque se Deus é soberanamente justo e bom, então cada um de nós está colhendo no retorno de todas as escolhas que nós fizemos, plantando, nós estamos agora colhendo. Então isso é mais justo. Mas para isso nós precisamos de 2 fatores: tempo, oportunidade e esforço próprio. Porque não fomos criados simples e ignorantes, ou seja, sem saber. Não foi atribuída a cada um determinada missão, ou seja, essa missão necessariamente tem que ser a mesma para todos, porque senão Deus não estaria sendo justo de atribuir missões diferentes para cada um. E essa missão hoje, a gente está clareando aí um entendimento de que ela é exatamente essa missão de ser feliz. E a gente só é feliz na proporção que a gente vai ficando mais perfeito. Nós estamos falando de felicidade, não é de alegria momentânea, não. Porque a gente às vezes tem momentos felizes, mas não consegue ficar lá, dá aquela escorregada, daí a pouco está debaixo astral de novo, está mal, aí se descuidar ou se facinho de acontecer, sair da felicidade para a depressão. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Ou seja, então tem uma coisa que não está combinando com essa soberana justiça e bondade de Deus, que é em relação à qualidade de vida dos seus filhos. Como a cada um é atribuída uma missão de exercer-se, então cada um se exerce do seu modo, porque é livre para isso, porque inicia um processo de autoconstrução a partir do ponto do marco zero e vai. Alguns caminham mais rapidamente, outros já caminham mais devagar. Por que isso? Aí nós vamos retornar para a individualidade de cada um, porque foram feitos sem saber. Então cada um vai construindo o saber e fazendo o que com esse saber? Isso nos reporta
nos traz para uma seguinte pergunta: o que eu estou fazendo hoje com o meu saber? Porque, guardando as proporções, é o mesmo saber de um dia, uma hora depois da criação simples e ignorante, porque imediatamente já começa um processo de conhecimento e autoconhecimento. E trazendo isso para os dias de hoje, como é que eu estou fazendo escolhas aqui hoje? Então Deus respeita o nosso livre-arbítrio e o que nós queremos fazer deixa, para que a gente aprenda com a gente mesmo, com os acertos e com os equívocos, com os erros. E a gente tem observado que muitas vezes os nossos erros nos ensinam muito mais do que os nossos acertos, porque eles nos marcam profundamente e faz com que a gente reflita. E os nossos acertos às vezes até despertam um pouco mais o nosso orgulho, a gente dá uma descuidada, né? Dá uma desarmada, dá uma relaxada, mas os nossos erros não, eles ficam ali nos cobrando. E nos cobra quando nós tomamos consciência daquilo, porque muitas vezes também nós erramos, mas ainda não temos consciência do certo e do errado direito. Por um lado, nós temos a justiça divina a nosso favor, porque Deus é soberanamente justo e bom e não vai cobrar de nós, na sua justiça, aquilo que a gente ainda não pode oferecer. Nem Deus faz isso, a gente fica cobrando uns dos outros. É assim que eu respeito o nosso livre-arbítrio e o nosso momento. A gente devia agradecer todos os dias, mas assim, agradecer de coração mesmo, a paciência que Deus tem tido conosco. A gente toma o caminho, pega a nossa herança. O que é a nossa herança? O provimento divino. Deus é o provedor de absolutamente todas as nossas necessidades, mas Ele põe a mesa. Cada um escolhe segundo a sua vontade, o seu livre-arbítrio. A vida é uma mesa posta. O que nós estamos escolhendo? Então, cada escolha nossa vai trazer consequências, resultados. E a gente às vezes não cai na real sobre isso, a gente não atenta muito sobre isso, e a gente às vezes descuida, né? E faz algumas escolhas impensadas e se atrapalha pela vida, e às vezes retarda, gasta às vezes mais 1, 2, 3 encarnações que deveria estar progredindo, gasta para consertar por causa de uma escolha mal feita. Quer ver uma escolha danada de mal feita, que retarda a gente demais? É o auto-extermínio, o suicídio. Muitas vezes a criatura gasta algumas encarnações, dependendo do dano que ele gera no seu histórico espiritual, que é registrado no perispírito. Muitas vezes o dano que ele gera com aquela escolha impensada naquele momento, ou cada caso é um caso, não estamos aqui julgando ninguém, estão só nos salientando para que a gente saiba onde é que está pisando, né? Porque muitos cometem com conhecimento de causa e outros não, e nesse caso, daquele que mais tem, mais será pedido, e aquele que muito tem, mais será dado, e aquele que pouco tem, até o pouco que tem será tirado. A gente precisa entender isso como resultado exatamente dessa nossa lida com a vida, que muitas vezes, com uma escolha, aquilo que estava canalizado para nós já vai ser tirado, já não tem, já vai ter tirado mais, consequência das nossas próprias escolhas. Isso não é castigo de Deus, não. Isso é regido por leis divinas que são para todos. Lei de sintonia, lei de afinidade, lei de atração, lei de liberdade, lei de trabalho, lei de adoração, lei de destruição, lei de conservação. São as leis morais que regem a nossa vida, e que não é à toa que elas são 10, e não é à toa que elas são 10, porque elas estão relacionadas com a essência, com a alma dos 10 mandamentos. Então, há quase 4.000 anos atrás, a gente recebeu o ordenamento através dos 10 mandamentos. Hoje nós estamos recebendo a parte, lá nós recebemos a síntese da lei. Hoje nós estamos recebendo a lei mais analiticamente, já vem traduzindo em leis naturais e repartindo em
naturezas de aplicação dessa lei: na liberdade, no trabalho, na adoração, na destruição, na conservação, na igualdade, lei de igualdade. O que é isso? Direito, que é base para a justiça. Então as coisas estão todas amarradas, a gente não vem percebendo, está tudo amarrado isso aí. Então Deus estabelece isso lá no primórdio. A partir daí ele entrega cada um para si no exercício da própria liberdade e respeito. Você quer fazer isso? Pode fazer, mas é você. Você está plantando, você vai colher. Ele deixa. Não invade o nosso livre-arbítrio. E a gente é muito invasivo no tocante a essa questão de livre-arbítrio no campo das nossas relações. E se a gente for fazer observar com olhos de ver, nós vamos sentir, vamos perceber que todo o investimento dos planos maiores da vida, comandados pelo Cristo, com relação a nós, todo o investimento sobre nós, ele tem esse objetivo principal de regulamentar as nossas relações interpessoais. E o livre-arbítrio é chave disso. Porque se nós não respeitamos o livre-arbítrio do outro, se nós não respeitamos a individualidade do outro, se nós não respeitamos a unicidade do outro, se nós não respeitamos a diferença do outro, nós estamos fazendo escolhas, como consequência desse não respeitar, isso tudo que nós falamos aqui agora, nós já estamos fazendo escolhas que vai nos levar a conflitos no campo das relações. Então começa lá com os 10 mandamentos, depois vem Moisés com 5 livros a regulamentar as nossas relações, todas as relações possíveis naquele momento. Tudo está regulamentado nos 5 livros de Moisés: Êxodo, Deuteronômio Êxodo, Número, Deuteronômio, Levítico e Gênesis. Gênesis. 5 livros. Em todos eles há a regulamentação das nossas relações interpessoais, policiando, municiando de recursos, monitorando o nosso livre-arbítrio. Se a gente for observar, está mexendo exatamente no campo da orientação do nosso exercício de vida. Tudo bem até aqui, gente? Alguma pergunta? Está tranquilo? Então nós estamos sendo orientados a nos exercermos melhor no campo das nossas escolhas, do exercício da nossa liberdade, desde o primeiro momento. Então lá nos 10 mandamentos já vem todo esse monitoramento, todo esse investimento de informações, de recursos, de comandos, porque quando a gente é pititim, a gente precisa de estabelecer limites, lançar comandos, orientações. Isso são os 10 mandamentos. Não matar, não mate. É tudo imperativo negativo. Praticamente todos. 7 deles são imperativos. Não mate, não roube. O que é isso? Respeita a vida do outro. Respeita a posse do outro, a propriedade do outro, o bem do outro. Respeite a relação do outro com o seu âmbito familiar. Não interfira, não deseja a mulher do próximo, né? Não cobice as coisas alheias. Aí ele entrou com a cobiça, que é aquele valor que mais desnorteia o exercício do nosso livre-arbítrio. É a cobiça. E assim a gente vai percebendo os 10 mandamentos. Não cometa adultérios. O que é isso? É não adulterar só no campo conjugal? Não. É não adulterar essa escolha divina, esse direito divino que você tem de escolher o bom. Não adultere isso, escolha o mal, não entre. Aí Jesus vem e fala assim: ó, não entra pela porta larga, porque a porta larga é a porta da perdição. O que é a porta larga? É quando a largueza é tanta que não existe nem que a gente faça nenhum questionamento, nenhuma análise se deve escolher A ou B ou C, se deve escolher tal ou tal entrada. Mas entre pela porta estreita, porque a porta estreita requer disciplinamento, a porta estreita requer tempo, requer hora certa, requer
porque não vai chegar, é preciso, requer aquela calma de entrar na fila para passar pela porta estreita, né? Sem revolta, aquele trabalho, aquele pensar, aquela reflexão. A porta estreita nos conduz ao bem e a porta larga conduz à perdição. Está falando exatamente de livre-arbítrio aí também. Então o Evangelho todo fala de livre-arbítrio. Nós vamos ver a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 7, ele gasta ali o capítulo 7 quase todo falando disso. É quando ele fala assim: tudo nos é lícito fazer, mas nem tudo nos convém, nem tudo nos é próprio. É preciso vigiar, é preciso raciocinar, é preciso pensar, é preciso refletir, é preciso mediar essa escolha, calcular, dimensionar realmente as escolhas que nós estamos fazendo. Claro, gente, que nas escolhas, eu vou tomar água, não vou tomar água, isso aí, não estou falando nisso, não estou falando de escolhas que são fundamentais, são escolhas que se constituem em caracteres nossos. Questão 685 dos Espíritos, Kardec fala sobre educação como a arte de formar caracteres, porque são os caracteres, frutos das escolhas, que vão definir o nosso caráter. Então, quando a gente se preocupa com cada escolha que a gente faz no dia a dia, ali no cotidiano mesmo, quando a gente se preocupa um pouco mais em pautar as nossas escolhas no que a gente já tem de senso de bem, e pautar as nossas escolhas nesse senso do bem, nós estamos já estabelecendo um caráter para nós. Caráter é formado de pequenos caracteres, pequenos valores. E é esses que Jesus vem falar para nós assim: se você quiser me seguir, primeiro renuncia-te a ti mesmo, ou seja, reveja os seus caracteres, aqueles que não prestam, joga fora, consiga abrir mão deles. Renuncia-te a ti mesmo. O que é isso? Faça a sua reforma íntima. Vá lá dentro de você mesmo, observe os seus valores, reavalie esses valores e deixe de ignorá-los e comece a trabalhá-los e a educá-los, ou seja, a recaracterizá-los, redimensioná-los, requantificá-los, requalificá-los, para que eles se afinizem e se equalizem com a lei divina. E a semente da lei divina, a origem da lei divina, o berço da lei divina, segundo o que chegou para nós, está lá nos 10 mandamentos. E ali Moisés vai, com base nos 10 mandamentos, para se fazer cumprir os 10 mandamentos, ali é atribuído a Moisés os 5 livros da lei, que Jesus depois vem e fala assim: eu não vim destruir a lei, mas cumpri-la. O que é cumprir a lei, se não fazer escolhas de acordo com a lei? E é o que Jesus veio fazer, veio nos mostrar caminhos para que nós começássemos a fazer escolhas agora de acordo com a lei, para poder começarmos a cumprir a lei. Porque sabedor da lei, muitos de nós, muito da lei nós já sabemos, porque elas estão escritas na nossa consciência. Está lá na questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde estão escritas as leis divinas? Na vossa consciência. Mas a gente tem consciência, mas não consegue cumpri-las. Aí nós vamos entrar, nosso tempo está acabando nesse vídeo, mas nós vamos só dar uma paradinha para a gente ajustar aqui o equipamento, e vamos voltar daqui a uns minutinhos e vamos entrar aí falando sobre essa questão da consciência e das conveniências. Como é que nós sabemos, mas não damos conta ainda de fazer, porque somos aprisionados, ou seja, isso que nós chamamos de liberdade, na verdade é uma pseudo-liberdade, porque no fundo nós ainda estamos presos a muitos valores e a muitas questões, a muitas coisas que ainda nos mantêm atrelados na retaguarda e que nos tolhe de liberdade.
e que nos confunde de muitas vezes entendermos liberdade com outra coisa, para não dizer de libertinagem. A gente vai voltar daqui a pouquinho falando sobre isso. Até já.